Olá, mais uma vez estou aqui, trazer uma palavra de Deus no seu coração e desejar que a paz de Cristo Jesus repouse sobre o seu coração e que Ele venha abrir o seu entendimento para compreender essa palavra que o Senhor vai direcionar a você agora, em nome do Senhor Jesus. A palavra que eu quero trazer para você nesse dia está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, a partir do verso 16, ao qual diz assim: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus, te mando que saias dela. E na mesma hora o Espírito a deixou. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Queridos, o que podemos tirar disso aqui? Nós vemos aqui a respeito de uma mulher que a própria Bíblia está dizendo que ela tinha um espírito que a levava a fazer adivinhações. O espírito fazia com que ela adivinhasse o futuro, com que ela predisse o futuro. E esse espírito, essa mulher, a Bíblia está dizendo aqui que ela ia atrás de Paulo. Estava ali atrás de Paulo e o tempo todo ela dizia que eles eram homens de Deus, que eles estavam ensinando o caminho da salvação, que eles eram servos do Deus Altíssimo. E a Bíblia diz que por muitos dias ela fazia isso. Teve um dia que Paulo perturbou, viu aquela situação e perturbou com aquilo e voltou-se para ela e disse ao espírito que estava nela que a deixasse. E naquele momento, o espírito a deixou. Só que aquela mulher, juntamente com esse espírito, que era um espírito infernal, que não provinha da parte de Deus, essa mulher ela era escrava, ela era serva de outros senhores e que faziam uso daquela situação para obter lucro. Isso com certeza não era por pouco tempo, isso vinha acontecendo já por vários tempos, onde eles obtinham lucro com aquela situação. E era uma situação promovida pelo demônio, promovida pelo diabo. Gente, nós temos que ter cuidado, às vezes, com as coisas que acontecem nas nossas vidas, com as coisas que acontecem à nossa volta, com as coisas que acontecem em nossas empresas. Nós temos que ter cuidado, porque às vezes nós estamos fazendo aliança com o inferno, aliança com as trevas. Temos que ser prudentes com as coisas que nos acontecem. Nós vemos aqui um exemplo muito claro. Às vezes você está bebendo. Às vezes você bebe, tem o costume de beber. E eu já vi muitas pessoas que às vezes bebem e falam assim: eu bebo e eu não faço mal a ninguém. Eu bebo, não faço mal a ninguém, não mexo com ninguém, não atrapalho ninguém. E com isso continua bebendo. Só que a palavra nos ensina que nós não devemos ter essa prática. Nós não devemos nos sujeitar à bebida. A gente vê pessoas que têm costume de falar palavrão,
fala palavrão a todo tempo, xinga a todo tempo, amaldiçoa a todo tempo. E às vezes chegam pessoas e falam assim, a fulano, ela fala mesmo palavrão. Fulano é assim mesmo, é o jeito dela, mas é uma boa pessoa. É uma boa pessoa. É uma boa pessoa, mas que está falando palavrão, que tem costume de falar palavrão. E então, por ser boa pessoa, continua falando palavrão. Por não fazer mal a ninguém, continua bebendo. Né? Por não fazer mal a ninguém, continua se drogando. Às vezes até mesmo líderes de ministério, né? Às vezes um líder de ministério, ele está ali, tem até o coração voltado para a obra, tem até o coração, tem até um bom propósito com a obra de Deus, e tem pessoas ali ajudando ele na liderança, e pessoas às vezes dedicadas à liderança. A gente vê que pessoas se dedicam à liderança, ajudar o seu líder, fazer com que a obra avance, fazer com que a obra cresça, com que a igreja caminhe. Mas muitas das vezes a gente vê que aquelas pessoas que ajudam, às vezes estão ali ajudando no ministério e tem alguma prática que não condiz com a palavra, que não condiz com a vontade de Deus. Às vezes a pessoa está ajudando no ministério, mas é uma mentirosa. Às vezes a pessoa está ajudando no ministério, mas é uma pessoa egoísta. Às vezes a pessoa está ajudando no ministério, mas tem práticas pecaminosas. E muitas das vezes, por estar ajudando o ministério de alguma forma, às vezes até por uma forma financeira, às vezes até mesmo porque ela dança muito bem, às vezes até mesmo porque canta muito bem, às vezes até mesmo porque prega muito bem, mas está na prática do pecado. E o líder vê aquilo, presencia aquela situação, eu não vou tirar, eu não vou parar essa pessoa porque me ajuda, eu não vou parar essa pessoa porque é um dizimista, eu não vou parar essa pessoa porque ela canta muito bem, não vou parar porque ela prega muito bem, porque ela se esforça, e com isso vai fazendo aliança com as trevas. Nós temos que ter cuidado com isso. Nós precisamos cuidar, precisamos ter cuidado. Nós vemos aqui que essa mulher com esse espírito de adivinhação, ela até fazia uma boa obra. Ela estava anunciando ali uma verdade. Que Paulo e Silas, eles eram homens de Deus, estavam realmente ensinando o caminho de Deus, anunciando o caminho de Deus. Só que estava possessa de um espírito maligno. Era um espírito maligno porque Paulo expulsou. E Paulo estava fazendo ali a obra de Deus. Se fosse o Espírito de Deus, não tinha por que Paulo expulsar. Paulo iria fazer uma aliança com ele. Mas ao notar que era um espírito maligno, Paulo expulsou. Paulo não queria aliança com o espírito maligno, por mais que aquele espírito estivesse falando uma verdade do que eles estavam fazendo. Gente, nós devemos tomar cuidado. Cuidado para não nos aliançar com as trevas. Nós não podemos ter aliança com as trevas. Você não pode ter aliança com as trevas. Tome cuidado. Olhe bem as práticas, olhe bem as fantasias que passam nas suas cabeças. Tome cuidado. Às vezes com essa fantasia, com esse desejo, você está fazendo aliança com as trevas. Às vezes com essa prática que você não quer que saia da sua vida, que você não quer abrir mão, você está fazendo aliança com as trevas. Às vezes com esse pensamento que está na sua cabeça, você está fazendo aliança com as trevas. Porque você sabe, nós sabemos quando aquilo que nos rodeia, quando aquilo que está conosco, não condiz com a vontade de Deus, não condiz com o reino de Deus, nós sabemos. Então, nesse momento, temos que abrir mão e expulsar isso da nossa vida. Deus tem ciúme de você, porque Deus morreu, o Senhor Jesus morreu por você, deu a vida por você. Então, Ele tem ciúme, você é dele. Você declarou com a sua boca que você é dele. Então, você não pode fazer aliança com as trevas. Nós não podemos ter aliança com o Senhor e aliança com as trevas. Temos que ser só do Senhor. Quero deixar para você essa palavra, para que você cuide da sua vida espiritual. Em nome de Jesus, cuide da sua vida espiritual. Quero orar com você agora. Em nome de Jesus. Pai,
Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu peço que nesse momento o Senhor alcance essa pessoa que me ouviu neste momento. Que ela seja cheia do Teu Espírito Santo, cheia de sabedoria, meu Pai. Dê a ela percepção, ó Deus eterno. Dê a ela percepção para perceber, para ver, meu Deus, o que está fazendo de errado. Para perceber o que está errado na vida dela. Perceber que está fazendo aliança com as trevas e eliminar isso da vida dela, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus eterno. Às vezes é isso que tem travado a vida, às vezes é isso que tem atrapalhado o caminhar, às vezes é isso que tem atrapalhado o caminho dela, Pai. Então, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, neste momento, ó Deus eterno, que o Senhor comece a mudar a história dessa vida. Comece a mudar o caminho, meu Pai. Comece a mudar os pensamentos, meu Pai. Tome pelas mãos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. E que ela seja abençoada em nome de Jesus. Assim, eu abençoo você. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.